Questão 19. O mapa mostra 5 cidades A, B, C, D, E e os comprimentos dos caminhos entre elas em quilômetros. Somente 2 dessas cidades têm caminhos com comprimentos iguais entre elas, não importando qual deles seja escolhido. Quais são essas 2 cidades? Bom, convenhamos que o enunciado é um pouco longo, que as referências são várias, né? Existem 5 cidades com distâncias em comprimento de percurso entre elas. Essas distâncias podem ser consideradas em dois sentidos diferentes. Bem, mas se ela pegou, né? Porque é mais ou menos evidente que ela tem que ver, caminhar pelo mapa e somando as distâncias, não é isso? Se ela fizer isso imediatamente, ela vai chegar na resposta sem grandes dificuldades. Por quê? Porque ela já sabe que tem uma única alternativa correta. Encontrando uma, ela pode ficar sossegada. A lógica do canguru é essa, só tem uma resposta correta para cada questão. A não ser que a questão esteja errada, vai ter só uma resposta, certo? Então, se ela começar da esquerda para a direita, como é mais natural acontecer, ela vai ver o seguinte: quais são os comprimentos dos percursos que ligam B e E. Para cada par de cidades, existem 2 percursos diferentes. Como o circuito é fechado, um comprimento é complementar do outro, vamos dizer assim. Então, se ela for de B para E, neste sentido, 2, 6 e depois mais 4, ela vai andar 12 km, correto? Se ela andar nesse outro percurso, no sentido contrário, 7 mais 5 igual a 12, mesma distância, mesmo comprimento de percurso. E, portanto, ela já chega imediatamente na resposta, que é A. Se ela tiver o azar de começar pelas alternativas E, D, C e B, ela vai ter que fazer vários cálculos. Então a questão aqui é a seguinte: do jeito que foi apresentada, se a criança entendeu o enunciado, começou do lado esquerdo os testes, ela vai chegar logo na resposta. Se ela começou ao contrário do E e foi fazendo os cálculos, também ela vai demorar um pouquinho mais e vai chegar na resposta. Agora, se ela nem olhou para as alternativas, escolhe duas cidades ao acaso e começa a calcular, aí a coisa vai complicar. Porque se a gente for escolher 2 pontos ao acaso, a gente tem várias escolhas, né? Você pode calcular quantas escolhas é fácil. E para cada escolha teria que fazer 2 testes, aí a coisa pode ir longe. E pode até, se a questão fosse uma pergunta, quais são as 2 cidades, etc, não fosse um teste, caberia ainda a dúvida de saber se a resposta é única. Uma estratégia para abreviar a resolução, seria pensar o seguinte: como um comprimento é complementado e outro no percurso total, basta ver qual é o comprimento total do percurso. 7 mais 5 é 12, mais 4 é 16, mais 6, 22, mais 2, 24. E aí o comprimento de cada lado é a metade, tá certo? Então teria que escolher 2 cidades e que a distância entre elas, em um percurso qualquer, fosse o quê? Fosse 12. Não precisaria fazer 2 testes. Mas, num caso mais geral, isso seria realmente mais complicado. De qualquer maneira, eu precisaria fazer 2 testes. Concordo? Mas é isso aí. Chegamos na questão 20. Para mim, essa é uma das questões mais difíceis da prova.
Vamos lá. Sara caminha por um edifício de 2 andares, da entrada até a saída, indicadas pelas flechas no andar 1. Ela encontra 3 figuras nas paredes. Em qual ordem ela encontra essas figuras? Vocês vejam que o enunciado é curto, mas ele tem um monte de informações. E a figura aqui é fundamental. Ela vai ter que interpretar muito bem essas figuras. O que é andar de um edifício? Aquela parte do edifício horizontal. O edifício é formado por várias camadas horizontais, e cada camada dessa é um andar, tá certo? De qualquer maneira, mesmo que ela não saiba o que é andar, como aqui fala andar 1, andar 2, ela deve perceber que são dois níveis. Então nós temos aqui um desenho bidimensional de uma estrutura tridimensional e está em perspectiva, tá certo? Ela tem que entender que ela tem que entrar no edifício pelas portas, tem que passar pelas portas, que são retângulos escuros, e perceber quando não tem mais porta, não tem o quê, tá certo? Então, além de portas, existem escadas. E o que fazem essas escadas? Elas ligam os andares. Vejam que há uma série de concepções aqui em que ela vai ter que entender, ou já sabe, que possam orientá-la nesse caminho. Ela vai ter que fazer um percurso, passando por salas e subindo ou descendo escadas, porque ela vai voltar depois para o andar 1. Então são várias coisas que ela tem que compreender. Mas uma vez que ela tenha compreendido que tem que andar, ela pode ir fazendo isso. E qual é a questão de fato? Na verdade, não é só subir e descer, ela tem que olhar os desenhos que ela vai encontrar nas paredes. Quais são esses desenhos? Vamos ver. Tem um desenho aqui parece ser um sapo, não é isso? Tem um desenho de um rinoceronte. Tem um desenho de está parecendo um tubarão, vamos chamar de tubarão. É um peixe. E vamos acompanhar então. É o que a criança vai ter que fazer com um lápis, com um dedo, com a imaginação. Entrar por essa porta e ver o que acontece. Tá? Vamos lá. Entrou aqui, tá nesse, vou chamar de cômodo isso. Tem que passar por essa porta. Depois, nesse cômodo, tem que passar por essa porta. Depois por essa porta. Depois vai entrar nesse cômodo, tem que entrar por essa porta. E se ela não for voltar por aqui mesmo, ela vai ter que subir essa escada, é isso? E ao subir essa escada, veja a posição, ó, no cantinho da esquerda. No cantinho da esquerda, então ela vai atingir este andar, o andar 2, subindo a escada. Aqui, não vai voltar para a escada, senão ela não vai ver nada. Ela vai entrar por essa escada, vai entrar por essa porta, vai entrar por essa porta e vai ver o desenho do peixe na parede. Nesse ponto, ela já está meio caminho andado, vamos dizer assim. Porque a primeira coisa que ela vai encontrar vai ser o peixe, tá certo? O tubarão. E se vocês olharem as alternativas, tem a alternativa B, em que isso acontece, e tem a alternativa E, em que isso acontece. Ela ainda não resolveu a questão, porque ainda há 2 possibilidades, tá certo? Então vamos continuar o percurso. Ela está aqui, viu o peixe, ela vai fazer o quê? Vai poder entrar por essa porta. E aqui vai entrar por essa. E aí está no cômodo, vai ver o quê? Vai ver o rinoceronte. Certo ou não? E ao ver o rinoceronte, ela vai encontrar essa alternativa. Mas aqui, a segunda figura a ser vista não é o rinoceronte, portanto, não é essa. Já chegou na resposta. Certo?
E aí ela pode continuar, tá certo? Só para ter certeza de que está fazendo certo. Está aqui, vai passar por aqui, vai vir por aqui. E aqui ela tem duas possibilidades, não sei se vocês estão vendo. É uma escada e duas portas. Se ela vier pelas duas portas, não vai a lugar nenhum. Então ela vai ter que descer a escada, vem para o primeiro andar, vai ter que passar por essa porta e é aí que ela vai ver o desenho do sapo, ou da rã, sei lá. Correto? Então ela completa a sequência de figuras, de 3 figuras que ela vai encontrar. Uma vez nesse cômodo, ela vai passar por essa porta, vai passar por essa porta e vai sair. Resposta B. Mas exige bastante atenção, mesmo da gente. Concordam? Questão 21. Emília terminou em terceiro lugar numa competição de ginástica. Havia 3 ginastas entre ela e o último colocado. Ao todo, quantos ginastas participaram da competição? O enunciado é relativamente curto. Ela tem que entender, talvez, que o significado da palavra entre. Para as crianças, a palavra entre parece ser bem clara. Entre 2 números são todos aqueles que, menos esses 2 números. Então, ela, claro, vai perceber o seguinte: se a Emília terminou em terceiro lugar, tem uma pessoa, aquela que está em terceiro lugar. Se terminou em terceiro lugar, é porque antes dela houve um primeiro e um segundo. Ela nem pensa sequer na possibilidade de haver empates. Mas, obviamente, a questão admite essa concepção. Não há empates. É um em cada posição, certo? Então, até aí nós temos 3 pessoas. Agora é que entra a questão da palavra entre. Entre ela e o último, então, no último é mais um que tem. São 4. Entre ela e o último, havia 3 ginastas. Então, aqui, entre ela, que está em terceiro, e o último, tem 3. Não é isso? Tem mais 3 aqui, ó. Mais 3 pessoas. Então, o problema está terminado. Não é isso? É só contar, então, do primeiro ao último. 1, 2, 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Resposta D. Acreditamos que não deve haver muitas formas diferentes de resolver isso. Questão 22. Estamos chegando ao fim. Mabel quer colocar uma das 5 peças abaixo no tabuleiro ao lado, sem girar nem virar a peça do outro lado, quer dizer, sem ver o avesso, o verso. Qual peça ela deve escolher para cobrir os números com a maior soma? Acho que o enunciado está claro. O que a criança tem que fazer? Olhar para baixo, para as alternativas, ver que ali tem 5 formas diferentes, que ela chama de peças, e imaginar o que acontece se ela recortar uma pecinha daquela e colocar lá em cima do tabuleiro. Claro que ela não pode fazer isso, ela só vai poder imaginar. Ao colocar uma pecinha dessa lá sem girar, sem virar do outro lado, ela vai poder cobrir 5 quadradinhos exatamente. E aí ela soma os números desses quadradinhos cobertos e compara com outras somas de outras peças. Mas a pergunta é, qual peça ela deve escolher para cobrir os números com maior soma?
Bom, ela vai ter que escolher a peça que cobre os maiores números possível, né, para aquela peça. E se, por acaso, esses 5 maiores números são exatamente os 5 maiores números possíveis, então acabou. Isso dá dica para uma outra estratégia, porque possivelmente ela vai ficar colocando, a criança vai ficar colocando, imaginando a peça aqui e fazendo a soma. Peça aqui e fazendo a soma. Então ela pega a primeira, faz que nem um L, né? Vamos lá. Ela pega a primeira, um L, que vai cobrir 7 mais 7, 4, 3, 8, 12 e 2. 11, 14, 22, 24. Então, se ela pegar o L e colocar aqui em cima, ela vai obter a soma de 24, não é isso? E aí ela anota 24 aqui. Aí ela pega outra, coloca aqui, soma de novo e coloca outra soma. Aí pega essa aqui, coloca aqui e faz a soma dos números cobertos, e assim por diante. Essa é uma boa estratégia? É porque ela leva a solução, se a criança não errar a soma. Mas não é, digamos assim, a estratégia mais simples, mais rápida. A mais rápida é pensar o seguinte: quais são os maiores números aí desse tabuleiro? Vamos escolher, vamos marcar esses maiores números e ver se tem uma peça que cobre esses números. Então vamos lá, vai. Qual é o maior número possível que está no tabuleiro? É o 9, certo? Das peças abaixo, quais são aquelas que cobrem o 9? É a E, é a C, é a E e C. Percebe? Com isso já, né, as possibilidades já se reduzem a 2. Então vamos dar uma olhada no 8. Ver se quais são as peças que cobrem o 8. É o E, é o D, mas o D já estava fora do páreo, e é o C, B e A, mas vejam bem, dos que estavam no páreo, é o E e o C, continua o C no páreo, certo? C e E. Vamos ver, vai. Vamos procurar qual outro número mais alto. É o 7. O 7 é coberto pela peça E, mas não é coberto pela peça C. Então parece que a E é a peça, né? Precisamos ver agora se ela realmente cobre os números maiores. Vamos lá. Já cobriu, a E já cobriu 9, 8 e 7. Ela cobre o 6. Cobre o 6? Cobre o 6, opa. E qual o outro maior número? É o 5. Gente, aqui nós temos 5 maiores números que estão escritos aqui nesse tabuleiro. Portanto, a peça que cobrir esses 5 números é a peça que vai cobrir a maior soma possível. É ou não é? Portanto, vocês estão vendo que a peça E cobre exatamente os 5 maiores números. Então, a peça E é aquela que vai cobrir os números com a maior soma. Não precisa nem olhar para as outras peças, se vai ter uma que eventualmente seria coberta. Acabou. Essa peça vai cobrir exatamente os 5 maiores números, portanto, a maior soma possível. Então, se a criança pensar dessa maneira, ela vai chegar mais rapidamente à resposta. Concorda? Claro que não sei se é tão imediato assim chegar a essa estratégia. É isso. Questão 23. Numa lagoa vivem 3 sapos. Cada noite, um dos sapos canta uma canção para os outros 2 sapos. Depois de 9 noites, um dos sapos havia cantado 2 vezes. Outro sapo havia escutado 5 canções. Quantas canções o terceiro sapo havia escutado? Bem, esta é a penúltima questão do nível B.
enunciado um pouco mais longo e um enunciado um pouco, confunde um pouco a gente, porque existem várias informações e elas têm conexões que a gente precisa descobrir ainda no enunciado. Então, seria bom a gente ler com calma. Vamos lá. Numa lagoa tem 3 sapos. Cada noite um dos sapos canta uma canção para os outros 2. Então, cada noite tem alguém cantando. Depois de 9 noites, um dos sapos havia cantado 2 vezes. Outro sapo havia escutado 5 canções. Quantas canções o terceiro sapo havia escutado? Bem, a gente está vendo que esse enunciado para as crianças não deve ser muito simples. É uma das questões que vai realmente separar aquelas que estão com uma boa compreensão de texto e um bom raciocínio lógico. É uma questão de números, mas de lógica também, né? Ela tem que partir de algum dado. A gente vê que, vamos nós nos colocar no lugar das crianças. 3 sapos, toda noite um sapo canta, depois de 9 noites um sapo... bom. Então uma situação que mostra, uma informação que mostra o que aconteceu depois de 9 noites. Um sapo havia cantado 2 vezes, outros, olha aqui, ó. É bom a gente entender o que quer dizer isso. Outro sapo havia escutado 5 canções. Se nos 9 dias ele escutou 5 canções, é porque ele cantou, nos outros dias ele cantou. Então ele cantou quantas vezes? Vamos ver. 9 noites menos 5 noites igual a 4. Então este sapo cantou 4 vezes. Então um cantou 2, outro cantou 4. Então dá para descobrir quantas vezes o terceiro sapo cantou. Como? Tranquilo, né? 9 menos 2 noites que um sapo cantou, menos 4 noites que outro sapo cantou. Isso vai dar 3. Cuidado aqui, hein? Aqui são 3 noites que o terceiro sapo cantou. Quem não lê direito isso vai acabar respondendo 3. Não é? 3 ele cantou. Porque a pergunta é quantas canções o terceiro sapo havia escutado. Então, se ele cantou 3, quantas canções ele escutou? Houve 9 canções. Cada dia uma canção, são 9 canções, são 9 dias. Ele cantou 3, então esse terceiro sapo ouviu 6. Resposta B. Então, o truque, vamos chamar de truque. O truque dessa questão é perceber que ou ele canta ou ele escuta. São 2 situações mutuamente exclusivas. Tá? Então, se isso aconteceu em 9 noites, se ele cantou X noites, ele escutou 9 menos X e assim por diante. Isso é um raciocínio que nós estamos falando aqui entre nós.
A criança não vai usar a variável, ela vai, cantou 3, então escutou 6, é isso. É uma questão bem interessante. Gostei dessa questão. Questão 24. Supostamente é mais difícil da prova. Vamos ver se é mais difícil mesmo. Vamos lá. Os cartões 1, 2, 3 devem ser colados no diagrama abaixo, 3 cartões por vez. Quantos resultados diferentes podem ser obtidos na subtração mostrada no diagrama? É uma questão que envolve várias habilidades, né? Enunciado, tem várias informações. A criança deve imaginar um cartão físico que ela possa recortar e colar naquele diagrama. Além do mais, ela deve formar números e depois de formar esses números, ela tem que fazer uma operação de subtração e calcular um resultado. Depois ela tem que contar todos os resultados possíveis. Quer dizer, é uma questão de números, uma questão de contagem, envolve alguma transformação geométrica, de translação de cartões. Então, realmente, é uma questãozinha que merece, aparentemente, esse posto. Vamos lá. Como é que a criança poderia pensar em resolver essa questão? Supostamente ela deve olhar para aquele diagrama e colocar os cartõezinhos ali. Então, por exemplo, se ela pega o cartãozinho com o número 1 e coloca aqui, pega o cartãozinho com o número 1 e coloca aqui, depois pega o outro cartãozinho com o número 1 e coloca aqui, ela vai ter o número 11 aqui. Então, na verdade, ela está formando um número. Tem também a noção de sistema de numeração envolvida, correto? Agora, se ela fizer isso de maneira desorganizada, ela vai se atrapalhar, com certeza. Então, em princípio, para ela poder contar, vamos dizer, as possibilidades de cálculo, quantas operações de subtração ela vai fazer, ela tem que organizar uma listinha bonitinha. O que quer dizer organizar uma listinha bonitinha? Organizar uma lista de números que podem ser formados com 2 algarismos escolhidos daqui, correto? E a organização pode ser em ordem crescente. Por exemplo, ela pega o cartãozinho que representa o 1 e a partir dele ela vai adicionando os outros cartõezinhos para ver quais são os números que ela forma. Então ela vai formar, se ela fizer nessa ordem, dessa forma, ela vai obter o 11, vai obter o 12, não é isso? 1 e 2, depois o 1 e 3 e 13. E aí, ela deve perceber que com 1 começando com 1 na dezena, não tem mais. Então, ela vai ter que agora partir para a dezena 2, não é isso? Ao colocar o 2 nesta posição, quais são as possibilidades que ela tem para colocar aqui? 1, o 2 não pode mais, né? Só tem 1, 2 e o 3, certo ou não? Então vamos lá. 2 e 1 e 2 e 3. E aí, da mesma maneira, se ela colocar o 3, pode formar o 31 e pode formar o 32. E o que a gente percebe, o que ela deve perceber, é que uma vez escrito o número aqui, quantas possibilidades ela tem para colocar um número aqui, um cartão numerado aqui. Bom, se ela já usou 2 cartões, sobram 2 cartões. Então, para cada um desses números, em princípio, a gente teria 2 possibilidades. Mas não é assim não. Calma lá. No caso do 1 é verdade isso, né? No caso do
do 2 e o 3 não é verdade. Por quê? Porque se ela puser o 23 aqui ela não vai poder pôr nada a não ser o 1. Né? 1 e 1, 1 e 1, duas vezes não precisa. Basta uma. Então vamos lá. Não é 7 vezes 2, 14 possibilidades de colocação de números. É menos. São 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1, mais 2, mais 1. Aqui é a mesma coisa. Portanto, não são 14 possibilidades. São quantas? 2, mais 2, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9, mais duas possibilidades, 11, mais uma, 12. Mas calma lá, gente. A resposta não é o 12. Por quê? Porque ela está perguntando quantos são os resultados. E pode acontecer, não sabemos ainda, se vão aparecer resultados iguais. E pode acontecer. Então, o que é que a gente vai ter que fazer mesmo? Vai ter que fazer as continhas, olha lá. Então, nesta primeira linha aqui que nós temos o 11, o 12 e o 13, vamos fazer todas as continhas possíveis, ok? Vamos lá. Com 11 aqui eu posso pôr o 2 ou posso pôr o 3, tá vendo? 11 menos 2 é 9, 11 menos 3 é 8. Com o 12 aqui, eu posso pôr o quê? 1 ou o 3. Então os resultados são 12 menos 1, 11 e 12 menos 3, 9. E se a gente escrever 13 aqui, colocar cartões formando o número 13 aqui, aqui a gente pode colocar o 1, não é isso? E aí o resultado é 12. Ou pode colocar o 13 e aí o resultado, né? Ou melhor, colocando o 13 e tirando 2, o resultado é 11. Vejam bem que aqui nós temos 9, 8, 11, 9 de novo. Então vamos tirar esse aqui. Isso não vale. 12 não tem ainda. E tem um 11. Cuidado. Agora, com 21 e 23, quais são as continhas que vão aparecer? 21 menos 1, que é 20, e 21 menos 3, que é 18. Correto? O 2 aparece na dezena, então ele já foi usado. E o 23 menos 1, só um resultado. 22, aqui não está, olha, não tem nenhum desses resultados antes, então são novos resultados. E, finalmente, na terceira linha nós temos, se aqui for 31, aqui pode pôr 1 e aqui pode pôr o 2, temos dois resultados. 31 menos 9 é 30, 31 menos 2 é 29, e quando a gente botar o 3 e o 2 aqui, só pode pôr 1 aqui, então tem um único resultado que é 31, e não há repetição de resultados aqui. Então vamos contar. Bom, a gente sabia que era 12, e 2 a gente riscou, então são 10, mas vamos lá, por via das dúvidas. 1, vamos lá, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resultados. Portanto, resposta C. E aí, pessoal? É o mais difícil mesmo? Fica a critério de vocês julgar. Pessoal, vamos ver agora as provas da Olimpíada Mirim. Nós já conversamos um pouco sobre os formatos dessa prova. Na verdade, a Olimpíada Mirim, com o formato que está atualmente, começou no ano passado e já teve um grande sucesso. A Olimpíada Mirim é dividida em dois níveis, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 é destinado às crianças do segundo e terceiro anos do Fundamental 1.
A Olimpíada Mirim 2, ela é destinada aos alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1. Conforme vocês estão vendo, a Olimpíada Mirim 1, ela já é destinada a crianças que às vezes nem sabem ler direito. Então, os enunciados dessa prova do nível 1 buscam ser os mais curtos e objetivos possível, de tal forma que o aluno consiga entender. É bem possível até que a professora tenha que ler o enunciado para os alunos do 2º ano. A gente vai dar uma olhada na primeira questão e vai ver que realmente é uma questão de início de prova que mexe com os conhecimentos que supostamente os alunos têm. Só queria comentar o seguinte, que as provas da Olimpíada Mirim, elas têm uma semelhança bastante grande com as provas do Canguru nível P e nível E. E, obviamente, tem algumas diferenças, porque as provas do Canguru são provas mundiais e as provas da Olimpíada Mirim são provas destinadas a alunos do Brasil, ou seja, submetidos às orientações da BNCC. Então é possível que haja diferença entre essas provas relativamente aos conteúdos que possam ser cobrados de alunos dos diferentes níveis. Vamos dar uma olhada na questão do nível 1 para vocês sentirem como é que começou a provinha da Olimpíada Mirim. Qual das contas abaixo tem resultado diferente de 9? Então, o enunciado simples, direto, então a criança conhece a palavra conta, né, operação, e o número diferente de 9 é o resultado. Em geral, as crianças do nível do Fundamental 2 conseguem chegar a números, ler números de 1 a 100, então não é nada muito estranho para eles fazer uma soma de 2 números menores do que 10. E resultado menor do que 10 é 9, né? Então, de qualquer maneira, elas têm que olhar as alternativas, fazer as continhas, né? E chegar ao resultado. Eu acho que não vai ser difícil a questão para elas. A gente vê que 5 mais 4 é 9, 4 mais 5 é 9, 6 mais 3 é 9, para a gente é fácil, né? 1 mais 8 é 9, e 2 mais 6 é 8. Então, o 8 é o resultado diferente, correto? Ela vai ter que fazer essas continhas, provavelmente vai fazer no papel, na prova, e vai ver que a resposta para essa questão, porque o resultado é diferente de 9, não é 9, tem que ser o único que deu aqui, que é 8. Ou seja, a resposta é E. Essa a gente conseguiu fazer, certo? Questão 2. Já não é tão simples assim, né? Ela pressupõe que a criancinha já tenha visto um calendário, já saiba que no calendário aquelas letrinhas lá se referem aos dias da semana, né? O D é o domingo, o S é a segunda-feira, o T é a terça-feira, o Q é a quarta-feira, outro Q é a quinta-feira, o S, o primeiro S é sexta-feira e outro S é sábado. E que no calendário, então, essa coluninha aqui é de todos os dias de domingo que teve no mês de março. Esse mesmo do ano de 2019. Então, são várias informações que existem nesta figura. A criancinha tem que interpretar esses dados, tá certo? Esses daqui é como uma tabelinha de informação de dados.
E não é puramente isso, ela é um pouquinho esperta. Então, por uma segunda questão na Olimpíada Mirim 1, ela realmente ela mobiliza várias habilidades, mas que supostamente já são conhecidas, já são dadas para os alunos do segundo ano, conforme orientação do BNCC. Então vai lá, vamos ver. Joãozinho nasceu no penúltimo dia do mês de março de 2019. Penúltimo, o que é? Um dia antes do último, né? Talvez a professora tenha que explicar isso. E é bem provável que ela tenha que ler o enunciado. Então, qual é a pergunta? Em que dia da semana o Joãozinho nasceu? O que é dia da semana? Ou segundo, ou domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta-feira, ou sexta-feira, ou sábado. Então ele tem que entender que o penúltimo é um dia antes do último. O último dia do mês de março é 31. Então o penúltimo dia é um dia que vem antes, que é o dia 30, está exatamente embaixo do dedão da pessoa que está segurando o calendário. Então o que é que a criança tem que descobrir? Que o penúltimo dia do mês de março é o dia 30. E neste ano, o dia 30 caiu aqui, nesta coluna. E essa coluna é a coluna do que dia da semana? Sábado. Correto? Portanto, a resposta é essa aqui. Vocês acertariam essa? Pessoal, temos aqui então a questão número 3. Qual número vai aparecer após encaixar as peças do quebra-cabeça? Bom, enunciado curto, palavras conhecidas, é uma questão de geometria, porque na verdade a criança tem que imaginar como movimentar as peças para elas se encaixarem, quer dizer, está aí o embrião da ideia de translação e rotação de geometria, certo? Então ela tem que entender que aquela reentrância e aquela protuberância tem que se encaixar. Acho que elas já viram isso em brincadeiras com quebra-cabeças, que são comuns para crianças já no segundo ano, tá certo? Então ela tem que entender que tem que movimentar uma peça para formar um número. Qual é a esperteza no caso? Ela tem que perceber que a pecinha que tem uma coisa que parece o 6, não sei se ela vai continuar nessa posição. Porque o 4, por exemplo, quando ele tem que a gente alinhar o 4 para formar um número, a protuberância está do lado direito, né? Vamos lá. Ela gira, pode até deslocar e girar para colocar o 4 na posição. Então, com o buraco na pecinha que tem um negócio que parece o 6, ela vai ter que girar bastante isso daí, né? Ela vai ter que pegar a pecinha lá, girar para poder encaixar. Então ela vai girar tanto que aquilo que parece um 6, vejam, é um 9 na verdade. Se ela chegar a fazer todos esses movimentos para começar a encaixar, claro que de cabeça, ela não tem essas pecinhas de fato, na verdade essa atividade ela é mais complicada do que uma que se ela tivesse as peças de fato, porque ela seria manipular, e seria um material manipulativo em que ela pudesse fazer tentativa e erro e para encaixar. E não, ela tem que imaginar. Então a questão não é tão simples, tá certo? Mas uma vez ela tendo imaginado esses movimentos de encaixe,
perceber que a resposta correta é a 49. Questão 4. Bonitinha. Bruno gosta de jogar bola, né? Não precisa nem ler isso. José deu acho que é um skate, para o Eduardo. Paulo adora a sua bike. Marcelo sempre usa mochila. Quem é José? Bom, essa é uma questão que envolve uma leitura atenta de palavras e de imagens, né? É uma mistura. Mas a leitura é simples. Talvez se os alunos conseguirem ler, eles consigam entender o enunciado tranquilamente. É uma questão geométrica, com as imagens, texto, um pouco de lógica, né? Tem que decidir. Mas ela decorre imediatamente da leitura, né? Então eu acredito que seja uma questão acessível para as crianças. Por quê? Bruno gosta de jogar bola. Qual é a figurinha das alternativas que tem um menino que tem uma bola? Então não precisa nem discutir a lógica disso, né? Se ele tem uma bola, provavelmente ele gosta de bola. Então o Bruno gosta de jogar bola. Então quem é o Bruno? É esse. José deu um skate para o Eduardo. Então, o José não tem mais o skate. Ele deu para o Eduardo. Então, é o Eduardo que está com o skate, não é isso? Então, tranquilo. O Eduardo é esse. Aí, continuando a ler. Paulo adora a sua bike. Então, ele deve estar com a sua bike, certo? Então, lá, Paulo está aí. E o Marcelo usa sempre, né? Usa mochila, então deve estar usando mochila aí nas figurinhas, certo? Marcelo. Claro, mais uma questão que depende inteiramente de olhar as alternativas, correto? A única pessoa que não foi marcada é a UD, e a pergunta é, quem é o José? Logo, não é um desses 4 cujos nomes estão escritos aqui, portanto, o José está fácil de achar, né? Está aqui o José, certo? E a resposta certamente é a D. Questão 5. Das figuras das alternativas, qual é a que está embaixo da folha de papel? Então, é uma questão de geometria, né? Simples. Puramente reconhecimento de forma. A criança imagina a folha de papel em cima da figura e tenta adivinhar pela parte exposta, que está em preto, qual é a forma, né, da figura. A gente pode pensar em transportar a folha de papel, vamos dizer assim, para cima das figuras que estão aí. É uma maneira de fazer isso, sem girar a folha de papel. Vamos tentar fazer isso, tá certo? Então, na alternativa A, ao fazer isso, a gente percebe que o ângulo da parte preta, ele é mais agudo, vamos dizer assim, né? A criança talvez não saiba o que é ângulo agudo, mas não precisa saber. Ela sente isso, ela vê. Não parece ser essa. Além do mais, se a gente movimentar a folha, continua vendo aquela pontinha lá, que não é exatamente aquela do enunciado. Em todo caso, a gente pode retornar, não é isso? Vamos ver a próxima tentativa. A gente vê de novo que o ângulo exposto é maior, né? É um ângulo reto. Sabemos que é um ângulo reto, que não é aquele ângulo que a gente está vendo no enunciado. Trazendo a folha para a alternativa C, fica claro que não é, porque aí nem temos um ângulo, uma coisa redonda, é uma parte de um círculo. Na alternativa D,
pelo menos na posição da folha, a gente vai ver duas pontinhas. Então, finalmente, alternativa C, aí, a última, a gente vê que as coisas se encaixam. Então, sem grandes traumas, com movimentação da folha na mesma posição, simplesmente translações da folha, a gente consegue imaginar qual é a resposta. A criança não vai poder recortar a folhinha e transportar, mas ela consegue imaginar. Logo, a alternativa correta é a E. Questão 6. Quantos pares completos de chinelos, esquerdo e direito, há na figura? Bem, gente, isso é aquela, uma questão sobre uma habilidade bem conhecida, a de distinguir o esquerdo do direito. Aliás, existe muita gente adulta e bem estudada que se confunde com isso. Interessante. Por isso que esse tipo de coisa, ensinar esquerdo, direito, em cima, embaixo, ali, para cá, atrás, na frente, são noções muito importantes que a criança deve realmente aprender. E por causa disso, questões como essa ajudam a chamar atenção para isso, né? Como é que a criança vai resolver essa questão? Bem, chinelo eu já ouvi falar. E ouviu falar também de esquerdo e direito. Ela sabe, por exemplo, aqui na figura, que esse pé do chinelo é um pé esquerdo, não é verdade? Esse pé do chinelo, que é igual a esse, né? É esquerdo. Então ela poderia tentar montar os parezinhos direto na figura, mas isso seria complicado. Daria um pouco de confusão, né? Ele teria que juntar com sinais, por exemplo, este, com esse, e aí fica meio fora de posição, porque na verdade ele tem que juntar um pé esquerdo com um pé direito. Mas só dá para fazer um par de chinelo se tiver um esquerdo e um direito. Então, o que vai definir a quantidade de pares de chinelos é exatamente a quantidade de pé esquerdo e a quantidade de pé direito de chinelo. E essa quantidade é a mínima, porque se eu tiver dois esquerdos e um direito, já dá para fazer um par de chinelos. Então, basta contar quantos chinelos de pé esquerdo existem e quantos chinelos de pé direito existem. Para dizer a verdade, me parece, assim, olhando, né, se ela perceber aí o todo, tiver uma visão geral de todo, ela vai perceber que tem menos pés direitos. Vejam lá, ó. Tem esse pé direito aqui. O que mais? Esquerdo. E tem esse pé direito aqui, ó. Portanto, dois pés direitos. Esse é o limitante. Tem mais pés esquerdos, mas eu só vou poder fazer par com os dois. Ou seja, onde houver o mínimo, esse é o mínimo de pares. Como só existem dois pés direitos, só vai ser possível fazer dois pares de chinelo. Resposta B. Questão 7. Qual é o maior dos números abaixo? Reveja as alternativas com os nomes dos números escritos em linguagem corrente. Não estamos usando algarismos aí. E pode ser que essa mudança no registro da apresentação dos valores dos números
cause uma certa estranheza e possa até levar a criança, ou mesmo adultos, a olhar de repente e escolher a alternativa do número cujo nome é o mais extenso. Então pode haver aí uma certa confusão de conceitos. Então a gente gostaria de saber, através dessa questão, se esse tipo de coisa realmente existe. Então, a pessoa olha o 14, vê a palavra maior e já bota essa resposta. Ela nem pensa no resto, ela olha assim. De repente, essa percepção visual pode levá-la a um mal entendido, um erro. Então vamos ver. Se as crianças lerem com atenção, elas vão ler 14, né? 14, 11, 15, 12, 13 e talvez até, é bem possível, que elas escrevam nesses números com algarismos, para ter certeza. Escreve lá, 14, né? 1 e 4, o 11, 1 e 1, o 15, 1 e 5, o 12 e o 13. E aí é provável até que as crianças que escreverem os algarismos, os números por meio de algarismos, percebam que realmente o maior número não é o 14, certo? E sim o 15. A resposta, então, é essa, correto? Interessante ver como é a reação das crianças e mesmo da gente ao responder essa questão. 8. Mateus dobra uma folha de papel 2 vezes. Quando ele desdobrar a folha, qual das alternativas não pode aparecer? Então, essa questão é uma questão de geometria, mas ligada a dobras no papel, certo? Então ela tem que imaginar nas alternativas que essa parte cinza é uma folha e que as partes com linhas tracejadas, elas representam os lugares onde foi feita a dobra. Se a criança entende que já fez alguma dobradura, ou alguém já chamou atenção para isso, que uma dobra é realmente a representação de uma reta. Na verdade é um segmento de reta, mas não precisamos ser tão rigorosos. Então cada linha tracejada ali representa uma dobra. Então fica fácil perceber que aqui nós temos uma dobra, aqui outra dobra. São duas linhas retas. Aqui eu tenho duas linhas retas, então possivelmente duas dobras também. De novo, duas linhas retas, duas dobras. Aqui na última, duas linhas retas, duas dobras. Aqui a D, uma dobra, outra dobra. E aqui não tem jeito, teria que fazer outra dobra. Nós temos aqui, na verdade, 3 linhas retas. Então, são 3 dobras. Sem dúvida, não há problema com essa questão. Se a criança já fez dobra, já percebeu isso, que aqui vai precisar de 3 dobras. Certo? Questão 9. Na aula de educação física, Mariana correu do início, que é aqui, até uma das bandeiras. Voltou ao início. Depois correu até outra bandeira e voltou ao início novamente. No total, quantos metros Mariana percorreu? Bom, essa é uma questão de números, né?
basicamente de adição e com medidas também, né? 10 metros, 15 metros, coisas que as crianças já viram. Agora ela tem que ler e entender o enunciado, ela tem que... Pode até ter alguma dúvida aqui, não sei se ela vai ter esse tipo de dúvida. Porque aqui diz o seguinte, que correu até uma das bandeiras, qual? Será que ela vai ter essa dúvida? Acredito que não vai ter dúvida, também não tem problema nenhum. Vocês sabem disso, que se correr primeiro a TS e depois o TS, porque a gente vai fazer adições, a adição é comutativa, não vai ter problema. Então eu acredito que ela não vai encontrar dificuldade e nem sei se vai ter essa preocupação em saber qual que é a bandeira que ela vai atingir primeiro. É mais natural pensar nessa daqui. Então, vamos lá. Ela vai entender que a criancinha, que a Mariana correu do início até a primeira bandeira, pode ser, né? Depois voltou, é isso que ela tem que entender. Foi e voltou. Então, na verdade, a Mariana andou quanto nessa primeira corridinha? Andou 10 mais 10 igual a 20, uma adiçãozinha, certo? Aí, se ela entendeu realmente, ela falou, bom, agora a criança vai dar uma... A Mariana vai correr até a outra bandeira, certo ou não? Ela vai correr daqui até lá 10 mais 15, certo? 10 era outra. Tem mais um pouco aqui. Então tem outra adição. 10 mais 15 é 25. Só que ela voltou. E ao voltar ela andou mais 25, ou seja, andou 50. Se a criança fizer 10 mais 15, 25, e voltou mais 25, 50, primeiro, não tem problema. Se ela fazer 10 mais 10, 20, como já dissemos, a ordem não vai importar. Portanto, o resultado final é 70, certo? Resposta E. Questão 10. Qual é o colar diferente dos demais? Temos aqui uma questão de geometria, né? Uma questão com figuras, mas mais do que isso, ela mexe com figuras que representam um objeto físico ou vários objetos físicos. Na verdade, é equivalente pensar que as quatro alternativas aí representam diferentes posições do mesmo objeto ou 4 objetos iguais, e um diferente. O que é que a criança deve dominar para poder resolver essa questão? Ela tem uma intuição visual muito grande. Ela tem, assim, uma habilidade de mexer com objetos físicos até às vezes melhor do que nossos. Então ela vai perceber, por exemplo, que esse desenho representa um colar que tem uma estrelinha, tem vou chamar de balãozinho, tem uma bolinha. São 3 enfeites para esse colar. Esse outro colar tem a mesma coisa. E os mesmos enfeites, olha lá, estrela, bolinha, balãozinho. Esse outro colar, ou mesmo manipulado, tem a estrela, a bolinha e o balãozinho. Esse outro colar tem estrela, bolinha e balãozinho. Ué, esse também tem estrela, bolinha e balãozinho. Tem estrela, peraí, tem bolinha, estrela e balãozinho. Ela tem que perceber que alguma coisa aí tem que estar diferente, porque a pergunta é clara. Tem um colar aí que é diferente dos outros. Não é a composição dos colares. Todos eles têm um fio, todos eles têm
uma bolinha, todos eles têm um balãozinho, todos eles têm uma estrelinha. O caráter distintivo aí da representação é o quê? É isso que ela tem que perceber. Todos são muito parecidos e são os mesmos componentes. O que está de diferente? Então, ela vai conseguir resolver a questão se ela perceber que a ordem em que aqueles três enfeites aparecem é diferente num dos objetos. Ou que a posição relativa desses três objetos não é a mesma em nenhum desses colares. Ou ainda, que um desses enfeites está entre os outros dois. Se ela esticar o colar, ela vai transformar isso numa reta, e esses três objetozinhos, esses três enfeites, estarão numa certa ordem, que ela pode definir. Se ela esticar esse colar e andar da esquerda para a direita sem girar, né, sem virar, ela vai encontrar a estrela, a bolinha e o balãozinho. E no segundo colar, mesma coisa. Ela vai encontrar, olha, vão andando assim, não precisa nem esticar, vai. A estrela, a bolinha e o balãozinho. Ou seja, a bolinha entre os dois. A estrela, a bolinha e o balãozinho. Bolinha entre os dois. A estrela, olha aqui que tem um cruzamento que pode atrapalhar. A bolinha e o balãozinho. Bolinha entre os dois de novo. Aqui. Bolinha, estrela, balãozinho. Vamos virar do outro lado então. Balãozinho, estrela, bolinha. Peraí. Aqui a estrela, se ela esticar, ela percebe que a estrela está entre os dois outros, ao contrário das demais. Então, o caráter distintivo aqui, a diferença, é que a posição relativa dos três enfeites. Aqui a estrela está entre, e nas demais a bolinha está entre. Portanto, resposta E. Eu acho que as crianças têm intuição suficiente, esperteza suficiente para perceber a diferença. Questão 11. Pedrinho olhou de cima a montagem de cubinhos ao lado. O que ele enxergou? Bem, eu não sei se vocês perceberam, essa questão é bastante parecida com aquela do nível P do canguru. Lá eu fiz uma série de considerações que eu não vou reproduzir aqui. O fato é o seguinte, que a criança tem que fazer uma operação mental de, vendo uma figura plana, imaginar no espaço o que aquela figura está representando, certo? Temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, não é isso? Aparentemente. Que aquele cubinho lá que está sobre o outro, esse cubinho aqui deve estar sobre algum cubo aqui, senão provavelmente ele vai cair, tá certo? Então a criança deve... Na verdade ela não precisa saber isso de fato, mas ela deve imaginar que deve ter mais um cubinho aqui embaixo. E se ela pensar só nos cubinhos que estão embaixo, ela já vai ter uma representação mental da estrutura que ela está vendo aqui, certo? E ela vai perceber, para resolver essa questão, que tem 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos em contato com o solo. E se ela olhar de cima, nós já discutimos essa situação, esse cubinho aqui vai cobrir o de baixo, mas é como se fosse um só. Então ela vai ver uma figura que tem uma forma aproximada de um U, é ou não é? Uma vez percebendo isso, ela não vai ter dificuldade de escolher a alternativa correta, a não ser que ela não entenda que
as alternativas estão representando os cubinhos que estão em contato, né? Bidimensionalmente, os cubinhos estão em contato com o solo, com o plano. E em contato com o plano, apenas 5 cubinhos, certo? E na forma de um U. Então aqui ela tem, se ela começar daqui, provavelmente ela vai responder essa logo de cara. 5 cubinhos na forma de um U. Aqui tem mais 5 cubinhos, 5 cubinhos não é na forma de um U aqui, na C. Então veja, na alternativa A, 5 cubinhos na forma de um U. Na outra tem 6 cubinhos, se ela está olhando de cima não vai ver esse desse jeito, certo? Aqui, 5 cubinhos não é a forma de um U. Não. Aqui, 6 cubinhos também não é. Aqui tem mais ainda. Então, sem dúvida, o mais plausível é a A, e a gente acredita que a criança não vai ter dificuldade de entender que essa é a, né, vamos falar bonito, projeção da estrutura no plano. Tá certo? Resposta, então, A. Questão 12. Se você puxar as pontas do barbante, quantos nós vão aparecer? Bom, aqui nós temos uma questão de geometria, né? E essa questão de nó em barbante é do dia a dia da criança. Ela já amarrou o cadastro do seu tênis e a mãe brigou com ela. Olha, você deu um nó. Não é para dar nó, é para dar laço sem nó, etc. Então ela já ouviu falar isso com certeza. Agora, entre ela pegar o barbante, o cadastro do tênis e ver o que é nó ou não, e a representação no plano de um barbante todo enrolado, e saber quando é que aquelas lacinhas, aquelas curvinhas vão resultar no nó, é outra coisa. Então, se você fosse explicar para a criança, como é que eu vou saber pelo desenho? Como é que eu vou saber pelo desenho aqui se essa parte aqui, por exemplo, vai dar um nó ou não? Será que essa parte vai dar um nó? Essa daqui vai dar um nó? Então ele tem que percorrer o desenho do barbante e entender quando é que o barbante está passando por cima da outra parte ou por baixo da outra parte do próprio barbante. Então são duas situações que o professor pode comentar com a criança depois, se for resolver essa questão. Primeira situação, em que o barbante passa por cima da outra parte, passa por cima de novo, passa por cima de novo, depois passa por baixo, passa por baixo, passa por baixo. 3 por cima seguidas, 3 por baixo seguidas. Será que se eu puxar as pontas desse barbantinho aí, que eu estou mostrando, vai dar nó ou não vai dar nó? O que é que vocês acham? Exatamente. Isso daqui não é um nó, não vai dar um nó. Por quê? Porque a parte de cima depois ela desliza e separa da parte de baixo e o barbante pode até retorcer um pouco, mas não vai ter um nó. Para dar nó, uma condição, o que vocês acham qual é? Que aqui veio por cima, seguidamente. Uma condição, olha, eu não estou garantindo que é para qualquer situação, uma condição é que tem que passar por cima e em seguida por baixo. Por exemplo, aqui o barbante, você sai aqui do lado esquerdo, ele passa por baixo da parte, depois passa por cima, depois passa por baixo, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo, passa por cima e passa por baixo. Vejam, existe uma alternância aí, passar por cima e passar por baixo. E acho que vocês estão percebendo que, puxando essas duas pontas, a gente vai ter um nó, certo? Uma vez que eles tenham entendido, a partir do desenho, o que acontece na situação real do barbante, aí talvez seja simples eles perceberem aqui no desenho
que olha, passa por cima, passa por cima, passa por baixo, passa por baixo. Se esticar aqui nesse pedaço, aqui ó, não vai ter o nó. Aqui só passou por cima, então a hora que puxar as duas pontas nesse pedaço, ele vai retorcer o barbante e vai ser um nó. Agora vejam aqui, ó, passa por cima, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo, passa por baixo, passa por baixo. Aliás, é a situação de baixo, né? Essa situação aqui. Nós temos aqui, nesse pedaço, nós temos com certeza um nó, na hora que a gente puxar as pontas do barbante. Continuando. Aqui, ó, passou por cima e se a gente puxar, aqui passou por baixo, ó, passou por cima, aqui passou por baixo de novo, então não alternou, e aí passou por cima. Se vocês puxarem as pontas aqui, não vai ter nó. Aqui, ó, passou por baixo, passou por cima, aí passou por cima de novo, passou por cima de novo, pronto, já quebrou a regrinha ali de alternar, tá certo? Se vocês puxarem as pontas desse daqui, o barbante vai retorcer, mas não vai ter um nó, certo? Então, a resposta para essa questão, que não é tão simples assim, é que vai aparecer apenas o que, pessoal? Apenas um nó. Questão 13. João e Maria foram ao cinema. João comprou 2 sacos de pipoca e um suco. Maria comprou um saco de pipoca e um suco. João gastou R$16 a mais do que Maria. Qual é o preço de um saco de pipoca? Essa questão de enunciado curto, é uma questão de aritmética. Se quiser dizer que é uma questão de pré-álgebra, pode ser também. Mas é mais ou menos familiar no universo da criança esse tipo de problema. Então, o que ela tem que fazer? Anotar com cuidado as informações, né? Deixar bem claro quais são as informações. E a figura, não sei se ela vai perceber isso, a figura ilustra a situação. Vejam bem, ó, o Joãozinho, supostamente esse rapaz, e ele tem 2 sacos de pipoca aqui e um suco. E a Maria, que é essa moça, tem 1 saco de pipoca e um suco. O que é que o João tem a mais? O que ele tem a mais é o que ele pagou a mais. É uma identificação muito natural. Então o que a criança tem que perceber é que o que o João tem a mais é o que ele pagou a mais. Tá certo? Ele simplesmente pode cancelar, né? Vamos lá. Tem um saco de pipoca da Maria, o João também tem um saco de pipoca igual. Tem um suco da Maria, o João também tem um suco igual. O que é que sobrou? Sobrou um saco de pipoca para o João, certo? Foi isso o que ele gastou a mais, foi isso que ele comprou a mais. Portanto, esse saco de pipoca custa R$16, correto? É uma questão imediata, uma questão direta, desde que a criança se dê conta de que tem uma representação aqui, ou pode ser até que ela não perceba isso e comece a fazer esse desenho de novo, tentando desenhar um saquinho de pipoca, um suco, se ela não prestar atenção nisso. Mas se ela prestar, ela simplesmente, olha, vê o que o João comprou mais. Resposta: 16. Questão 14. Quantos quadradinhos brancos devem ser pintados de preto para que a quantidade de quadradinhos pretos da figura passe a ser o dobro da quantidade de quadradinhos brancos? O enunciado não é tão complexo, mas a quantidade de informações é grande e ainda mais meio tricky. Bom, é claro que a criança deve conhecer já o significado da palavra dobro, então ela já está acostumada a calcular o dobro de números, mas ela tem que entender várias coisas aí, né?
que ela tem um tabuleirozinho aí, que tem um certo número de quadradinhos, tem uns pintados de preto e ela quer pintar mais, né? Deve pintar mais ainda de preto, com mais quadradinhos, de tal maneira que a quantidade de quadradinhos pretos seja o dobro da quantidade de quadradinhos brancos. Bom, são várias operações de entendimento de texto, ligação com a figura, etc, etc. Qual seria uma estratégia esperada da criança aí? Bom, ela tem que pensar em dobro, né? Ela pode, provavelmente, uma possível estratégia é ela começar a pintar aí os quadradinhos e contando aí, tem 3 quadradinhos e 9 brancos, 4 quadradinhos pretos e 8 brancos, e até chegar no momento em que ela tem o dobro. Mas essa é uma ideia que, na verdade, é uma variação de outra, que é simplesmente saber o seguinte: ela pode fazer indutivamente os números, fazer uma listinha de números em que um é o dobro do outro, até perceber que a soma dos dois é a quantidade total de quadradinhos. Então, o primeiro passo, nesse caso, seria ela avaliar, né, a quantidade de quadradinhos brancos, de quadrados no total, que tem aqui, tá certo? Então, ela poderia fazer essa operação de uma forma simples, né? Porque ou ela conta todos, ou ela usa já o princípio multiplicativo, né? Que é no caso, 2 linhas, 6 quadradinhos cada uma, 2 vezes 6, 12. Ou ao contrário, 6 vezes 2, 6 colunas, 12, 2 quadradinhos, 12 também. Então é importante que ela saiba que o total de quadradinhos disponíveis é 12. E depois ela vai fazendo, né, continhas, ao invés de fazer o desenho. Ir lá no desenho. Bom, 2 é o dobro de 1. A quantidade de quadradinhos aqui é 3, não é isso? Falta muito ainda, né? 4 é o dobro de 2, aí ela tem que somar, né? 4 mais 2 é 6. 6 é o dobro de 3, tem que somar. 6 com 3, 9. E 8 é o dobro de 4, soma, vai achar 12. Que é, né, a quantidade de quadradinhos no total, nós já sabemos. E agora, o que ela faz? Responde 8? Ainda bem que a gente não colocou a alternativa 8 aí, que isso seria realmente uma pegadinha em que muita criança poderia cair. Na verdade, ela tem que entender o seguinte: quantos quadradinhos devem ser pintados aqui? E aqui já tem 2. Então, quantos quadradinhos ainda deve pintar? Ela vai ter que fazer mais uma operaçãozinha, certo? Que é o que, pessoal? O 8 é o dobro de 4, então tem que ter 8 pretos. Como já tem 2 pintados, ela tem que pintar ainda o quê? 6, correto? Essa é a resposta. Que é a D. Certo? A gente imagina que isso, ou uma variação disso, seja possível estratégia da criança. Claro que nós, adultos, já faríamos o seguinte, né? Bom, eu quero pintar um número de quadradinhos de tal maneira que esse número de quadradinhos seja o dobro do outro. Então vamos supor que o outro número de quadradinhos brancos seja x. Eu vou ter que pintar 2x preto. E x mais 2x é o que, pessoal? 3x. 3x igual a 12. Então x, que é o número de quadradinhos branco, é 4. E 2x, que é o número de quadradinhos preto, é 8. E, portanto, o total deve ser 8. E a gente tem que pintar mais 6. Mas
não se espera absolutamente que a criança faça nenhuma equação algébrica, resolva nenhuma equação e nem use equivalências, tá certo? Isso aqui foi só para um comentário adicional que eu estou fazendo com vocês. É isso aí. E aí, pessoal? Finalmente, a última questão da primeira fase. Olimpíada Mirim 1. 15. O cachorrinho está na base de uma escada e o gatinho no terceiro degrau. O cachorrinho sobe a escada pulando de 3 em 3 degraus. A cada pulo do cachorrinho, o gatinho sobe 2 degraus. Em qual degrau o cachorrinho alcança o gatinho? Bem, o enunciado é relativamente curto, né? Não existem palavras desconhecidas no enunciado. Só existe a necessidade da criança, ao ler o enunciado, entender o que está acontecendo. Essa figura ajuda bastante. A figura mostra exatamente o que está descrito no enunciado. O cachorrinho está na base da escada, eu vou chamar de nível 0, para depois a gente fazer as considerações. E o gatinho está no degrau número 3. E supostamente eles estão subindo a escada, né? Não é isso, eles sobem a escada, está escrito isso no enunciado. O cachorrinho pula de 3 em 3 degraus e o gatinho de 2 em 2. E eles pulam juntos. Dessa forma, a criança tem que entender que chega uma hora que o cachorrinho e o gatinho vão estar no mesmo degrau. Pelo menos é a pergunta que o enunciado faz, certo? É claro que ele tem que entender que os pulos têm que ser simultâneos, porque senão essa situação poderia ser diferente. Se, por exemplo, o gatinho começar a pular antes, o cachorrinho não vai alcançar num certo degrau que está previsto. Se o cachorrinho pula antes, já pega o gatinho, já chega no mesmo degrau que o gatinho logo de cara, certo? Então é isso que a criança tem que entender. Então é uma questão de números, mas ao mesmo tempo é de geometria. Ela envolve essa ideia de sequência, então pode ser uma pré-álgebra também embutida nisso tudo. Envolve a noção de movimento, ou seja, embrião da cinemática. Então é uma questão que, na verdade, ela explora bastante coisa, muitos aspectos da matemática e da própria vida comum. Como é que a criança pode enfrentar essa questão? Eu acho que ela não vai ter dificuldade, porque é uma situação compreensível. Ela só tem que organizar direito o seu pensamento. Por exemplo, se ela for usar o desenho e resolver rabiscar, ela tem que fazer isso de uma certa maneira, ordenada, para entender o que está fazendo. Por exemplo, no primeiro pulo, no primeiro momento, os dois bichinhos vão dar um pulo. Então, ela tem que entender isso. Então, se ela fizer um desenho, ela tem que retratar isso, certo? O cachorrinho pula por 3 e o gatinho pula por 5. Isso é no primeiro momento. No segundo salto, o que vai acontecer? O cachorrinho vai sair do 3, vai para o 6, não é isso? E o gatinho vai sair do 5 e vai para o 7. Então, se ela fizer desenho, isso tem que estar retratado. Percebe? E, finalmente, quando o cachorrinho pular do 6 para o 9, o gatinho vai pular do 7 para o 9 também. Se ela fizer o desenho, o desenho dela tem que mostrar isso. As duas chegadas no degrau 9. Não precisa nem desenhar o resto, né? É isso que o problema pergunta. Em qual degrau o cachorrinho alcança o gatinho? Qual é o degrau? Degrau 9. Certo?
Se em vez de trabalhar no desenho, a criancinha abstrair um pouco mais a situação e tentar usar números, sequência dos saltos, por exemplo, do cachorrinho, ela vai encontrar isso. O cachorrinho estava no 0, vai para o 3, não é isso? Estava no 0, vai para o 3, depois para o 6, depois vai para o 9, vai para o 12. Ela não está usando o desenho, ela está usando números. E isso aqui é uma sequência. Se depois ela escrever a sequência do gatinho, ela vai ter o gatinho parte do 3, 3, 5, 7, 9, 11. Ela vai perceber que os dois números comuns, pelo menos, aqui vai acontecer uma vez só. Os dois números comuns são 9, ou seja, é o degrau 9. Claro que ela tem que fazer essa correspondência aqui, né? Do 0 com o 3, que é a situação inicial. Quando dá o primeiro salto, fica 3 com 5. Quando dá o segundo salto, 6 com 7. Quando dá o quarto salto, 1, 2, 3, terceiro salto. Não, essa aqui é a situação inicial, primeiro salto, segundo salto, terceiro salto. Não é isso? Pode ser que haja outras maneiras de resolver, que a gente não esteja prevendo aí. De qualquer maneira, a gente crê que a criança que chegou até aí vai ler, entender a situação e vai tentar usar alguma estratégia, ou de desenho, ou de sequência, ou sei lá, até de cabeça mesmo. E a resposta, então, é aí, certo? Com isso, a gente termina as questões da Olimpíada Mirim, primeira fase.